pessoas morrem todos os dias, mas nenhuma morte pode se comparar à morte de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ao ler esse texto, ao analisar esta palavra de Hebreus 2:11, 2:14, 18, ela responde com muita clareza a esta pergunta. Responde com muita clareza a esta verdade que a morte, uma morte, pode se comparar à morte de Jesus. Por quê? E aí eu quero compartilhar, à luz do tema proposto, vantagens da morte de Jesus. Uma primeira vantagem que a morte de Jesus traz para a humanidade, traz para mim e para você, traz para todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, é que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. O versículo 14 nos diz isso: e visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou da mesma coisa, Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Meus amados, a morte de Jesus é apresentada como meio pelo qual o diabo, descrito como aquele que tem o poder da morte, é aniquilado. Se nós pensarmos no original grego, a palavra catarzo, que significa tornar inoperante, impotente, a morte de Jesus fez com que aquele que tem o poder da morte se tornou inoperante e impotente. O diabo. Isso não implica, na verdade, a sua destruição completa nesse momento, mas implica a sua derrota definitiva em relação ao poder da morte sobre aqueles que têm Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E toda a verdade, isso nos leva a esta informação profunda, não é? Então, o poder que o diabo tinha não era um poder de vida e morte em si, mas sim o poder de nos levar ao pecado, de nos manter cativos pelo medo da morte, de nos acusar. Jesus, ao morrer e ressuscitar, desarmou o diabo desse poder, oferecendo-nos a eterna liberdade do medo, libertação do medo. O diabo ainda pode operar, mas o seu poder de manter a humanidade cativa pelo medo da morte, ele foi quebrado, foi completamente quebrado. Meus amados, o diabo tem trazido morte desde o Éden. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Lá em Gênesis 2:17, 3:19, assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que ela comer, certamente comerás. No suor do rosto comerás o seu pão até retorno da terra, porque dela foram formados depois pó, e em pó as tomarás. Então o diabo veio fazer a morte desde o início, quando de fato ele operou na vida de Adão e Eva, os nossos primeiros ancestrais, para que eles pudessem de fato pecar e com isso receber essa sentença condenatória na morte. Mas a morte e a ressurreição de Jesus aniquilou, destruiu aquele que deu o poder da morte. Segundo o ensino de Jesus, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João capítulo 10, verso 10. Ladrão, tipificando ali o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida eterna, tenhamos vida e vida abundante. Coisas como drogas, como violência, como sequestro, como crimes hediondos, são armas satânicas para poder destruir o ser humano. Milhares têm sido vítimas do diabo. Ele está matando o vigor, a alegria, o entusiasmo, a pureza, o respeito e a esperança de muitas vidas que ainda não creram em Cristo, que ainda não voltaram para Cristo. A boa notícia que temos nesta noite é esta: Jesus Cristo, ao morrer na cruz em nosso lugar, destruiu aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo.
Em 1 Coríntios 15, 54, 55, 57, nós vemos assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E o verso diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, em Cristo temos a vitória. Aí em Apocalipse capítulo 1, verso 18, diz assim: aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos, em a chave da morte e do inferno. E ainda capítulo 21, 4, ele tem enxugarado os olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, são verdadeiramente passadas. Então, meus amados, Jesus destruiu. Na verdade, uma das vantagens da morte de Jesus é que ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Uma outra vantagem é que Jesus livrou os que tinham pavor da morte e estavam sujeitos à escravidão. O versículo 15 nos diz isso: livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse verso aqui descreve a condição da humanidade antes da obra de Cristo. Livraste todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte é apresentado como uma força escravizadora que permeia todo esse ser humano. A morte de Jesus, ao derrotar o poder da morte, também liberta aqueles que estavam sob a escravidão. A fé em Cristo remove o aguilhão da morte e a ansiedade paralisante da causa. Muitas pessoas são escravas do medo da morte, vivem debaixo do pavor. Há pessoas que perdem entusiasmo, alegria de viver só pelo fato de pensar na morte. São escravas. Mas Jesus livrou aqueles que tinham o pavor da morte, voltando-se para Cristo, voltando para a cruz de Cristo, voltando-se para o Cristo que morreu e ressuscitou. Ele livra aqueles que têm o pavor da morte. Cristo morreu na cruz para nos livrar desse pavor da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que o nosso socorro está no nome do Senhor. O Salmo 24 diz assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam submergido. Sobre a nossa alma teria passado a corrente de águas impetuosas, teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito o Senhor que nos deu por presa ao dente de Deus. Salvou-nos a nossa alma como um pasto do laço passarinheiro. Quebrou os laços, nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas, queridos, uma outra vantagem da morte de Jesus é que Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote. No capítulo 4 de Hebreus, verso 15, está dizendo lá: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O autor reforça a ideia da plena humanidade de Jesus ao dizer que ele convinha que todas as coisas fossem feitas semelhantes aos seus irmãos. Essa semelhança era essencial para que ele pudesse cumprir o seu papel de mediador entre Deus e a humanidade. Jesus se tornou o sumo sacerdote misericordioso e fiel diante de Deus. Sua misericórdia, queridos, decorre da sua identificação com as nossas fraquezas e com os nossos sofrimentos. Sua fidelidade garante que ele cumpre perfeitamente a vontade de Deus em nosso favor. Meus amados, o propósito principal do sacerdócio de Jesus é fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação no sentido etimológico, no original grego, elastomai, significa aplacar a ira de Deus, fazer a sua justiça e tornar possível a reconciliação entre Deus e a humanidade através do sacrifício de Cristo. Arão foi o sumo sacerdote do período da lei.
Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote na dispensação da graça. Quais são as suas qualidades? É semelhante a nós, identificou-se conosco, é sem pecado, misericordioso e fiel. Que maravilhoso sumo sacerdote nós temos, os salvos e redimidos pelo Senhor. Hebreus 7,25 diz assim: por isso também Ele pode salvar os que por Ele se achegam a Deus, e vendo sempre interceder por eles. E Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, é importante ressaltar que uma outra vantagem na morte de Jesus é que naquilo, segundo o texto, que Ele sofreu, Ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. E o versículo 18 finaliza dizendo isso, não é? Pois naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Esse versículo aqui, ele conecta a capacidade de Jesus de nos ajudar com a sua própria experiência. Porque naquilo que Ele sofreu, tendo sido tentado, Ele pode socorrer aqueles que são tentados. A tentação de Jesus, embora sem pecado, foi real e intensa. Ele foi tentado, Ele era homem como nós, o Deus homem estava nessa terra. Por ter passado pela provação da tentação, Jesus compreende as nossas dores. É capaz de nos oferecer auxílio eficaz quando somos tentados. Sua experiência o torna um socorro compassivo e poderoso em nossos momentos de fraqueza. Meus amados, é importante dizer que a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Não é? A tentação não procede de Deus. Lá em Tiago 1,13, assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele ninguém tenta. Pelo fato de Jesus ter sofrido a tentação, é que Ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. Logo, Ele é o nosso socorro. Conforme o Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o Salmo 124, 8 diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Concluo essa palavra pensando nas vantagens da morte de Jesus, dizendo que o texto apreciado nos apresenta a centralidade da encarnação e da morte de Jesus para a nossa redenção. Sua plena participação na humanidade o capacitou a derrotar o poder da morte do diabo, libertando-os do medo. Além disso, por semelhança conosco, o tornou o sumo sacerdote perfeito, capaz de fazer propiciação pelos nossos pecados e nos socorrer em nossas tentações. Temos tudo isso, meus amados, nesta noite, porque Jesus de Nazaré deu a sua vida por nós, mas que isso Ele venceu a morte em nosso lugar, sendo nosso predecessor na ressurreição. Aquele que garante também a nossa ressurreição. Mas toda esta obra de Jesus só terá valor para você no momento em que, prostrado aos pés da cruz, você se entregar completamente a Ele. Saber fatos a respeito de Jesus não é suficiente. O que significa agora você? O que significa agora para você a morte e a vitória de Jesus? Não apenas saber, mas experimentar, mas voltar-se para Deus, crer que o sacrifício de Jesus foi básico para a sua redenção, para a sua salvação, para a sua volta para Ele. É importante de fato fazer isso, não é? Ela pode ser ainda hoje a garantia de sua salvação, a morte e a ressurreição de Cristo, a certeza da vitória sobre a morte e o pecado, a alegria de uma vida nova e cheia de significado, a paz interior por estar na presença de Deus, o amor e a alegria de uma vida eterna. Essas bênçãos são propriedade daqueles que pertencem de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, você experimenta essas ricas vantagens de ter Jesus como seu Senhor.
como seu Salvador. Nós estamos caminhando para o final deste culto e vamos ainda praticar o último ato do culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Neste ato, nós estaremos inclusive memorizando a morte de Cristo daquele velho. Aliás, em Hebreus 11:26, diz assim: todas as vezes, comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte. Então, neste ato, querido, nós anunciamos aqui que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus vive. As crianças aqui trouxeram a síntese do Evangelho, desde o nascimento até a morte de Cristo e a sua ressurreição. Que coisa linda! E tudo isso foi feito para nos garantir vida eterna. Eu quero, antes de celebrar a ceia, perguntar: quem sabe alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus? Que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus? Que ainda não creu nele como seu Senhor e Salvador? Se perguntar se crê em Jesus, todos dizem: eu creio em Jesus. Eu estou falando de crer aqui, não apenas dos lábios, não apenas mecanicamente, mas um crer no sentido de ter uma experiência pessoal com Jesus. Alguém aqui de nós que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, que ainda não experimentou naturalmente estas bênçãos colocadas no texto aqui, da morte de Jesus, e que quer nesta hora colocar a sua vida diante de Jesus como seu Salvador, quer crer nele como seu Senhor, quer dizer: olha, eu quero ter certeza da vida eterna, eu quero ter certeza de que a morte para mim não é o fim, mas a morte é o início do novo vida. Alguém que não tomou essa decisão e que nesta noite diz assim: olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero a partir de hoje servir ao Senhor Jesus. Alguém que não fez isso e quer fazer nessa hora, levante a sua mão, se houver. Não quero delongar, mas quero dar uma oportunidade. Não sei nem se há alguém que não tomou essa decisão ainda, mas se houver